O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante desta primeira aparição de Jesus ressuscitado. A liturgia faz questão de permitir que nós tenhamos a experiência da mesma cronologia que a primeira Semana Santa proporcionou para os apóstolos, né? Nós hoje estamos, já é de manhã, mas parece que já é madrugada ainda, está tudo escuro, está tudo nublado. Estamos na madrugada do dia depois do sábado. A tradução que a gente tem na nossa liturgia, ela é uma tradução pobre, quando tenta traduzir essa expressão, porque ouviram uma expressão que era muito óbvia e simplesmente a substituíram, né? O texto original diz, no dia depois do sábado. E a gente fica, não é dia depois do sábado, não é domingo, faz diferença alguma, né? Claro que faz, né? O apóstolo queria deixar bem claro que o sábado, que tinha toda aquela primazia para os judeus, né? Agora é passado. Ele não tem mais importância. O dia depois do sábado, o sábado já tendo passado, acontece uma nova criação. É o dia que Jesus escolheu para ressuscitar, né? Por isso que para nós cristãos, não só católicos, mas cristãos, o dia que nós guardamos é o domingo, não é mais o sábado, né? Por isso que esse olhar engessado para as Sagradas Escrituras nunca vai conduzir ninguém para a salvação, né? Se você for lá no Antigo Testamento, no capítulo 20 do Êxodo, você vai ver que na sua Bíblia católica continua falando que o mandamento é guardar o sábado. Mas nós não engessamos a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Nós não lemos um texto da Sagrada Escritura como que se ele fosse a Sagrada Escritura isento do resto, né? A gente lê a Sagrada Escritura dentro de uma continuidade. E a gente vê que houve uma transformação desde a antiga para a nova aliança. E na nova aliança, o dia depois do sábado é o dia que Cristo escolheu para ressuscitar, né? Celebrar a Páscoa traz para nós alguns perigos, alguns riscos, né? E o maior dos riscos é nós nos esquecermos de como que a igreja se comportou quando a igreja nasceu. E tentarmos inventar um jeito novo de viver a Páscoa que a igreja nunca viveu. Tentarmos inventar um jeito de celebrar a Páscoa que nos deixa mais confortáveis, mas que na verdade vai nos afastar de Deus e vai nos tirar do caminho da salvação, né? E qual foi o jeito que a igreja viveu a Páscoa, quando a Páscoa aconteceu, né?
Basta você pegar os textos dos Atos dos Apóstolos, principalmente, e você vai ver aí como que é a experiência dos apóstolos quando eles têm a primeira oportunidade de pregar para as pessoas. Você vê aqui hoje o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. A primeira pregação de São Pedro acontece no capítulo 2. Então já aconteceu muita coisa até o capítulo 10. Mas ainda estamos no início da igreja. Mas o que Pedro prega no capítulo 10 para as pessoas? Cristo está vivo, ressuscitado. Mas que Cristo? O Cristo que vocês mataram. O Cristo que vocês pregaram numa cruz. É Ele que está vivo. No capítulo 2, assim que acontece Pentecostes, a pregação de Pedro tem a mesma toada. O Cristo que vós entregastes aos pecadores e que foi pregado numa cruz e morto, esse Cristo está vivo. Se a gente pegar São Paulo era um pouquinho mais estudado do que os outros meninos, um pouquinho mais formado, né? São Paulo ele tenta fazer uma pregação um pouco mais elaborada, um pouco mais exótica, né? Então ele elabora um texto dentro da retórica latina, né? E faz essa pregação belíssima que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ele faz essa pregação na Grécia. E o que São Paulo prega? São Paulo prega Jesus ressuscitado. O pessoal ri, larga ele falando sozinho e vai embora. Depois daquele dia, São Paulo entendeu o erro dele. E aí, a partir daquele dia, o que Paulo prega? Nós pregamos Cristo crucificado. Essa era a pregação de São Paulo. Hoje ouvimos na carta dele aos Colossenses: se morrestes com Cristo vivereis. Vamos ouvir na carta dele a Timóteo, a segunda carta: se morremos com Cristo ressuscitamos. Se sofremos com Cristo reinaremos. Então a pregação da igreja, quando a igreja nasceu, nunca foi pegar um Cristo bonito, brilhoso, ressuscitado, como infelizmente hoje nós vemos dentro da maioria das igrejas. Hoje é difícil você entrar numa igreja e olhar aqui no meio e não ver isso. Uma pinturona bonita, um Jesusão sentado, bonito, formoso, fortão, parecendo um personagem de anime, né? E está lá pregado o bichão lá na parede, né? E não foi essa a pregação da igreja. A pregação da igreja foi essa aqui, ó. Foi Cristo crucificado. E foi esse Cristo crucificado, unido à ressurreição, que converteu as pessoas e que mudou a vida das pessoas. Porque se nós separarmos os dois e acharmos que dá para olhar para a ressurreição e esquecer a cruz, nós vamos nos perder. Porque aí nós vamos fingir que a quaresma, por mais que tenhamos vivido esta quaresma, ela foi um parêntese na nossa vida, um tempo ali para sofrer um pouquinho, ficar sem comer alguma coisa, sem beber alguma coisa. Agora joga fora, acabou, graças a Deus. Poder dormir de noite, não preciso acordar de madrugada mais, vou tomar minha Coca-Cola, vou comer minha carne, vou comer meu feijão, sei lá o que você abriu mão no seu quaresma, né? Acabou o sofrimento, só ano que vem, se Deus quiser, eu preciso passar por isso de novo, né? Então, essa é uma mentalidade extremamente pobre, é uma mentalidade que separa a ressurreição da morte. E faz com que o católico se esqueça de que o mistério mais importante para ele não é a ressurreição. Nunca foi e nunca será. O mistério mais importante que nós celebramos na Igreja Católica se chama mistério pascal. Não é mistério ressuscitacional. É mistério pascal, que pressupõe um ponto de partida, uma transição e um ponto de chegada. Por isso que o tríduo pascal, que nós celebramos ali na quinta-feira à noite, passamos pela paixão, passamos pela paixão e chegamos à ressurreição. Esse é o mistério da Igreja Católica. Esse é o mistério que se renova todos os dias no altar. O mistério de Cristo que morre e vence a morte e chega à ressurreição. Porque se separarmos os dois, a gente vai chegar àquela conclusão que, infelizmente, muitos cristãos acreditam. Que Jesus morreu, que Jesus sofreu por mim já. Então agora para mim está sussa, está tranquilo. Basta eu aceitar Jesus e está tudo tranquilo. Não.
O Evangelho não pede para você aceitar Jesus. Não pede. O Evangelho pede para você, todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo atrás dele, de perto. O Evangelho fala que Jesus chamou os seus discípulos não para aceitá-lo, mas para estar com ele e enviá-los em missão. Essa é a missão do cristão. Essa é a missão que nos é confiada na Páscoa. A missão de olhar para Cristo ressuscitado como alguém que já trilhou um caminho e deixou um caminho aberto. Agora é a minha vez. Agora é eu que tenho que fazer. A cabeça viveu a experiência do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. Mas agora é preciso que os membros o façam. Que o corpo o faça. Por isso que dos tempos da liturgia, a Páscoa não é um tempo propriamente presente para nós. A Páscoa é celebrada com o nosso olhar para o futuro, não para o presente. A gente olha para o futuro esperando a nossa Páscoa definitiva, esperando a nossa passagem, esperando que a gente também, sofrendo aqui, passemos pela morte e alcancemos a eternidade com o Senhor. E no fim dos tempos, quando Ele voltar, aí sim, a minha e a sua ressurreição. É esse o olhar que nós temos na Páscoa, é para o futuro. Mas quando nós celebramos a Quaresma é o único tempo da liturgia em que o católico não olha nem para o passado e nem para o futuro. Ele olha para o presente. Por quê? Porque por mais que a Quaresma na liturgia seja um tempo determinado, de 40 dias, a Quaresma da nossa história, ela começa no nascimento e termina no morrimento. O nosso tempo de vida é e sempre será uma Quaresma, sempre será uma travessia no deserto, sempre será uma luta para vivermos carregando a nossa cruz, morrermos e alcançarmos a eternidade com Deus. Isso é de suma importância entender e viver isso, porque senão nós vamos cometer o erro que as mulheres cometeram no evangelho de ontem e Maria Madalena hoje em carreira solo cometeu. O erro de procurar Jesus onde ele não se encontra. É fantástico a maneira como São João coloca isso no evangelho. Nós temos uma Maria, que ali não é só Maria, ela simboliza toda a igreja. Ela está procurando Cristo. Ela está desesperada atrás de Cristo. Mas ela está procurando Cristo no lugar errado. Ontem nós ouvimos na voz dos anjos, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Mas São João, ele pinta a coisa com uma maneira bem mais vivaz, né? Então, Madalena, desesperada, procurando por Cristo, não o encontra. Qual é a atitude dela? Ela vai atrás da igreja. Ela vai atrás daquela cabeça visível que sobrou da igreja. Ela vai atrás do Papa. Ela vai atrás de Pedro. É a ele que ela dá um grito de socorro. Sumiu, não sei o que fizeram, não sei o que está acontecendo, me ajuda. E aí depois São João ainda mostra Pedro e João correndo. O discípulo amado corre mais, chega no túmulo, qual é a atitude dele? Espera. O Papa está chegando. A cabeça visível agora da igreja chegou. Dá licença, deixa ele passar. É ali que está o sinal da verdade. É ali que está o indício de que nós estamos ainda na barca que Jesus escolheu. Jesus chega e vê duas barcas, a de Pedro e a de outro. Ele escolhe a de Pedro, ele não escolhe a outra. E sobe na de Pedro. E permanece na de Pedro. Então que nessa nossa Páscoa, nós tenhamos a alegria de não cometer esse erro, de procurar Jesus onde Jesus não se encontra, mas buscá-lo onde ele se encontra na igreja. Mas não em qualquer igreja, mas na igreja onde Pedro permanece Pedro. Onde o Papa conduz a nossa barca, conduz a mandado de Cristo, não por vontade própria. E que permanecendo nessa igreja, nós encontremos o Cristo, como Maria Madalena o faz nesse evangelho.
Nós interrompemos ele com a cena dos 2 discípulos, mas se você continuar lendo, nós vamos ler ele, só que não numa missa dominical, mas numa missa ferial. Você vai ver o encontro dela com Cristo. Então, que nós sejamos capazes de encontrar esse Cristo, mas entender que Ele fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa. E não fazer da nossa Páscoa simplesmente uma euforia de que agora estamos em paz, agora está tudo ok. Não está tudo ok. Nós ainda estamos beirando o abismo, nós ainda precisamos fazer as nossas escolhas, nós ainda precisamos continuar carregando a nossa cruz. O que mudou é que agora nós sabemos aonde nós vamos chegar, ou aonde devemos chegar. Mas se vamos chegar ou não, vai depender das escolhas que fizermos. Que Cristo o fez, Ele fez. E que Cristo venceu a morte para nós, Ele venceu. E que Ele nos espera, Ele nos espera. E que Ele vai dar todos os meios necessários para nós alcançarmos a vitória, Ele os dará. E vamos celebrar isso durante 50 dias. Enquanto a chama do círio estiver acesa, nós vamos estar meditando em tudo que Ele nos deu para que a nossa vitória fosse garantida. Mas se vamos alcançá-la ou não, não depende mais dele. Depende de nós. Então, que nós possamos viver essa nossa Páscoa com essa consciência, com esse empenho, com esse zelo, para que verdadeiramente para nós, olhar para Cristo ressuscitado, não embace e não ofusque a grandiosidade do mistério pascal e aquilo que realmente está na cruz, que é o crucificado. Por isso que a igreja nunca deixou de pregar Cristo assim. Por isso que a igreja nunca deixou de mostrar Cristo assim. É interessante como que a imagem de Cristo na cruz incomoda as pessoas. Como que uma grande parte dos cristãos abandonou a imagem de Cristo na cruz. Não, ele não está morto mais, ele está vivo, não tem que estar olhando para ele pregado nessa cruz. Sim, nós sabemos que ele está vivo. Mas nós precisamos continuar olhando para ele na cruz. Para que nós não percamos de vista a grandiosidade do sacrifício pelo qual ele passou e o caminho ao qual ele chamou que nós também trilhássemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.